Well, I mean, it's a volcanic moment, and then it was very sad. Why? Because... Oh, why? You want the people that you love, that denied you. Now you're here, you're at the Oscar, and they don't want to go. You realize that at that moment that you're never, ever going to come to terms with this. And it's like, what more do you need? Really, what more do you need to do to say, I'm here? I did this. Are you talking about your parents? Yeah. You're talking about, yeah. Yeah. Winning the Oscar, wow. Yeah. And to me, it's a real learning lesson, Gail, that parents should really wise up. Kids are the same as soft clay. They really are. You mold them, and you dent them, and you hurt them, or you drop them off the table, and they're not the same shape anymore. I still walk around with it. And I wish I couldn't. And I pray, and I do everything. But it's always there. It's always there. There's always some residual thing. Olá, pessoal. Esse trechinho de entrevista foi dada pelo Sylvester Stallone no programa CBS Mornings, no final de 2025. Como você já percebeu, o nosso vídeo aqui fala sobre contratos existenciais. O que é isso, Marco? Do ponto de vista espiritual, da nossa equipe espiritual, eles explicaram pra gente que as relações íntimas, são os contratos existenciais. O que isso quer dizer? Que existem tipos de relações íntimas que são combinadas. Você combinou com as pessoas que estão em volta. E tem um contrato muito comum, que é o contrato de dor e sofrimento com essas pessoas, com essas figuras paternas. Pai, mãe, família. E às vezes você não tem um parente de sangue, mas tem aquelas pessoas que fazem esse papel. Então, o Kalunga, o pessoal da equipe espiritual, explicou que esse tipo de contrato de dor e sofrimento, por exemplo, do Sylvester Stallone ou de muitas pessoas aqui, é muito comum, Para quem não sabe, o Sylvester Stallone, ele no primeiro filme lá, o Rocky, um tempo antes, ele estava muito mal de dinheiro, de tudo, estava num perrengue danado. E ele escreveu o filme e foi tentar vender para os estúdios. Eu e a Fê, a gente não sabia, um tempo atrás, vou contar uma curiosidade para vocês. Há um tempo atrás, o Kalunga foi dar aula pra gente através da mediunidade da Fê. E ele falou bastante do Stallone, ele gosta do Stallone. Olha que curiosidade, o Kalunga gosta do Stallone. E a gente não tem, a gente não sabia da história dele, nem eu, nem a Fê, a gente não tinha detalhes, não sabia nada da história dele. Na verdade, a gente não sabia nada. E o Kalunga falou pra gente, olha, ele é uma pessoa muito determinada, acreditou muito nele, nos sonhos dele, foi muito difícil, ele escreveu o filme e não queriam que ele atuasse no filme, ele foi persistente, ele não desistiu de ter o papel principal, E o filme foi um sucesso, Estreou, teve muitas indicações ao Oscar, foi premiado, e esse filme transformou a vida dele, E ele vinha muito mal, O que eu não sabia, é que essa relação parental dele era muito difícil, era complicada. Eu não sabia disso, apesar do Kalunga ter falado alguma coisa, que ninguém acreditava nele, que ele foi muito persistente com os sonhos dele, com as coisas dele. E aí, eu estava recentemente passando vídeos assim, e dei uma olhada e achei assim, esse trechinho dessa entrevista. Aí, fez aquele estalo. Ah, entendi, É o contrato, Por isso que o Kalunga fala tão bem dele, Porque é o contrato existencial, a família, o núcleo familiar, causou muita dificuldade para ele. E naquela ocasião, com todo o sucesso vindo à tona, nem ali houve reconhecimento. E você vê que ele é uma pessoa bem-sucedida, tudo mais, mas ainda carrega essa marca. O trabalho de expansão da consciência
ele traz essa compreensão, esse alívio. Essas pessoas que a gente contrata não estão aí para te abraçar, para te, né, nesse tipo de contrato, para te abraçar, para te compreender, para te exaltar, né? Não, elas estão aqui para você correr, entendeu? Correr. Mas uma coisa é você correr com raiva, correr xingando, correr magoado, outra coisa é você correr entendendo, né? Aí vem o perdão, vem outras coisas do perdão da situação, da ignorância, de ignorar, de não saber o que está fazendo aqui, nem saber nada sobre essas pessoas, sobre o que está acontecendo, né? Por isso que a gente fala, é um jogo, é um game, e a gente vai se esclarecendo, vai entendendo o papel das pecinhas, vai soltando, porque essas próprias pessoas não sabem o que estão fazendo, né? Estão fazendo o que elas sabem, estão repassando machucados, fractal em cima de fractal, sem entender o jogo, né? Mas quando você chega no trabalho de expansão da consciência, você começa a perceber que é um jogo e que você contratou essas pessoas para fazer isso, né? O que impede? As ilusões, as comparações, o que impede você de sair correndo e cuidar de você, cuidar da sua vida, cuidar, né? Voltar a sua energia para você. As ilusões, as expectativas, a carência, o vazio interior, aquele chamado que você não consegue compreender e tenta preencher com o amor dos outros, com outras coisas, com outras coisas, né? Vira uma distorção onde você busca um preenchimento externo, quando na verdade esse é o chamado da alma, querendo falar, olha, você tem muito potencial, você está ligado com tudo, você precisa muito de você, volta a sua energia para você, esquece o resto, vai atrás de quem você é, que o resto vem, né? Mas como a gente não conhece o jogo, não entende as regras, esses machucados ficam fortes, né? No caso do Stallone, isso por causa do fundo que faz a forma, que a gente explica aqui, porque aquela época onde ele colocou o rock ainda era muito forte a coisa da pessoa se fazer, né, o sonho americano, tudo mais. Tem todo um cenário, né, do fundo que faz a forma, e apesar das dificuldades pessoais que tinham tudo para dizer para ele, olha, você é um nada, você não vale nada, ele ainda assim foi atrás do sonho dele, né? E por isso que eu, né, vi o trechinho, conectei com o ensinamento do Kalunga lá no passado, que falou tão bem dele, né? Entendi, é um contrato existencial, né? Aquelas figuras que estão em volta dele não fizeram com que ele desistisse de si, né? Isso é um grande problema. Quando você não entende o que você está fazendo, né, você corre o sério risco de moldar a sua vida em torno daquilo que você não quer. O que isso quer dizer? Que você, ainda que você esteja no agora, compreendendo os ensinamentos que estão aqui, você ainda tem um olhar, de repente, voltado para aquilo que você não quer. Ah, eu não quero ser como minha mãe, eu não quero ser como meu pai. Tudo que você dá atenção, cresce, né? Em geral, comportamento começa a ser... o modelo ainda está lá. Você ainda não apagou, você ainda não soltou, você ainda não entendeu, eles não sabiam o que estavam fazendo, machucou mesmo, você também não sabia o que estava fazendo, né? Você dentro desse núcleo também desempenha um papel que não é fácil para ninguém, né? Todo mundo está engalfinhado, né? Sofrendo e fazendo sofrer. Aí você fala, putz, é um jogo, eu não tenho que ficar conquistando a atenção dessas pessoas, desse tipo de contrato, eu tenho que ir só cuidar de mim, tchau. Tenho que criar uma situação onde eu jogo a energia para mim. Né? Eles não estão aqui para me compreender. Eles estão aqui para fazer exatamente o que eles estão fazendo. Né? E não é culpa, é uma questão de um tipo de consciência que a gente tem quando vai para outras dimensões, para outros, né, níveis conscienciais, que a gente combina essas coisas. Então é libertador você compreender e entender o tamanho do engano que a gente mergulha para se encontrar novamente, né, no jogo, né, nós nos encontrarmos conosco mesmos, né, para a gente fazer esse movimento de expansão da consciência e aplicar no dia, no agora, numa atitude mais real a favor de quem somos de verdade. Isso muda tudo, muda as escolhas, né. No caso do Stallone, ele não abandonou os sonhos dele, né, mas no nosso caso aqui, muito específico, né, Brasil, a gente tem pouca informação conectando esses pontos, falando, olha, esse cenário é assim, são tipos de contratos existenciais que fazem
dão um determinado tipo de estímulo. Eu não gostei da palavra também quando eu escutei da boca do Calunga, né? Da primeira vez eu não gostei. Ah, é sofrimento, é estímulo? É estímulo, estímulo. Aí depois ele falou que, né, através do nosso trabalho, então não vou ter mais problema. Não, não é isso. A abordagem aos problemas muda. Você olha esse cenário todo e tem mais liberdade para soltar. Você fala, não, eu vou cuidar de mim. Não estão aqui para me entender. Não querem me compreender. Não vou conseguir, né? As ilusões que a gente tem, os modelos, né? Lembra que eu falo de modelos, de expectativas, né? De um parâmetro de comparação, sempre aquela propaganda daquela família, né? Antigamente tinha muito forte isso, né? Um núcleo familiar sorrindo no café da manhã, tudo. Isso daí causa muita frustração, entendeu? Causa muita frustração para as pessoas e perda de tempo, perda de energia, né? Você, às vezes, não é quem você gostaria de ser para agradar essas pessoas que não se agradam com nada, é sempre um saco sem fundo, só querem receber, só querem estar em volta ali, se alimentando da sua vitalidade, né? Que você sirva a eles, né? E na hora que você fala não, você é um desgraçado, você não presta, né? Porque você fala tanto sim para eles que você não aprendeu a falar não, né? Mas quando você vai entendendo o jogo, vai compreendendo, fica mais fácil você se desvincular disso e gastar a sua energia, né? Direcionar a sua energia para você mesmo. E é libertador, porque você não faz isso com mágoa, olhando para trás, você fala, nossa, putz, foi um engano, tudo enganado, tudo, né? Não vou voltar a me enganar e reunir energias para mim mesmo, não para os outros. Isso é muito interessante. Isso tem conexão com a nossa última microaula, que é sobre sombras, que tem conexão com a primeira microaula, que fala sobre o estado, a expectativa interna. Quando você começa o seu dia já com uma expectativa interna, com um clima interior, né? Tudo isso está conectado, porque se você vem num contrato de dor e sofrimento, né, um contrato existencial difícil, seu clima interior de manhã vai ser, né, né, sua resposta às coisas vai ser outro, né? Às vezes a pessoa gira muito em torno dessa ideia de querer se validar e se machuca muito. E no momento presente, ela reage como se estivesse no passado. Então, às vezes as pessoas que você conviveu, na sua família, no seu entorno, então, às vezes essas pessoas não estão nem mais próximas de você, né? Mas você ainda gira em torno daqueles machucados, você ainda gira em torno daquilo que você não quer, né? Ou seja, tudo que você dá atenção cresce, então o padrão continua, né? Às vezes uma pessoa que está do seu lado tem uma expressão facial, fala alguma coisa que te remete a um passado, e aí você reage como se estivesse no passado. Olha o passado roubando o seu presente. Às vezes a pessoa não quer saber, não quer falar nada daquilo que você pensou que ela dizia, mas só o fato dela lembrar, soar, já faz com que você volte no passado estando no presente. Entende? Né? Mas você expandindo a consciência, percebendo o jogo, entendendo as regras, falando, puxa, sou eu não sou só o Marco, eu não sou só esse personagem, eu não vim de um núcleo, né? Eu venho de múltiplas possibilidades, eu sou uma consciência infinita, né? E eu vou jogar esse jogo com esta consciência infinita, certo? É diferente, né? Você começa a ter uma liberdade maior. E você veja, né, pela última vez, com todo esse sucesso que o Stallone conseguiu com o filme Rocky, ainda assim aquelas pessoas não estavam lá, né? Pense aí, né, o tamanho do esforço que você não está fazendo hoje para se fazer reconhecer por pessoas que você contratou para não te reconhecer, né? Para não te aplaudir, para não te elevar. É assim mesmo, não tem culpa. É o nosso nível de consciência, a gente fez isso, mas isso não impede de você mudar essa brincadeira, né? Que é uma brincadeira, eu falo assim, né? Mas eu sei que a gente se machuca, a gente cria expectativas, a gente tem
uma série de machucados por conta disso, e você vê uma pessoa bem-sucedida a essa altura do campeonato, né, uma entrevista recente, e ainda assim com esse vazio interno, né, que na verdade, né, é um vazio interno que se reproduz em todos nós, que eu já falei aqui, é uma distorção, a gente não entendeu, a gente não tem uma regra muito clara aqui, e nem muita gente falando, olha, sabe aquele vazio que bate às vezes em você, aquela vontade de preencher com alguma coisa, isso daí é mal interpretado, isso daí é sua alma falando, olha para você, cuida de você, caminha sozinho, vai respirar, vai fazer uma coisa que você ama, cuida do seu corpo, cuida da sua vida, cuida das suas coisas, é um chamado para você se ocupar de você e não ocupar-se com as coisas dos outros, problema dos outros, se preencher com o programa dos outros, com a cabeça dos outros, enfim, né? Às vezes a gente quer preencher esse vazio com algo externo, quando na verdade a gente só precisa olhar pra gente, né? E com a regra do jogo clara aqui, fica mais fácil compreender, né? É muito engraçado, o Calunga gosta do Stallone, a gente não sabia nada, né? Nada da vida do Stallone, né? Inclusive, ainda não sei, né? E me surpreendi com essa entrevista e conectei, falei, puxa, é por causa do contrato existencial. Ainda que tudo tivesse contra, ele acreditou nele, né? É um exemplo muito forte de autorrealização, né? No sentido de acreditar em si. E tinha tudo para dar tudo errado, né? Ainda assim, foi lá e fez. O que a gente vai fazer com a gente hoje? Tá bom? Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.